Salve Maria! Hoje eu quero refletir com vocês sobre esse tema bem pertinente para esses tempos de negação da fé. Muitos católicos que dizem não ir na igreja porque ela está cheia de hipócritas e pecadores, gente ruim. Comenta aí se você já ouviu isso. Eu já ouvi várias vezes essa desculpinha aí, principalmente dos que se dizem católicos não praticantes. Isso é muito comum. Mas o que será que realmente se esconde por trás dessa desculpa, hein? Bem, a primeira vez que eu ouvi isso já faz muitos anos, e eu na época nem soube o que dizer, porque eu nunca tinha parado para pensar de fato assim nessa situação. No meio de uma conversa, a pessoa falou assim: eu não vou mais à missa, porque lá tá cheio de hipócritas, pessoas que têm uma vida toda errada e estão lá todo domingo. Bem, vamos combinar que isso nem é um argumento válido, né? Já tá bem batidinho também. Mas que de fato é falado com bastante frequência, né? Principalmente pelos católicos não praticantes, aí, como a gente falou, que estão em grande número dentro e fora da igreja e que são, em geral, fiéis descomprometidos, ou seja, pessoas que foram batizadas na Igreja Católica, mas que por conta própria dispensaram a prática religiosa coletiva com a desculpa de que nem todos os praticantes são cristãos exemplares. Ou ainda, que lá na igreja tem gente muito pior que eles, né? Essa eu também já ouvi por aí. Muitas dessas pessoas são pessoas duplas, porque expressam ter uma fé e muitas vezes até aparentam possuir uma fé que na realidade não vivem, assim como existem outros como os não praticantes que mesmo não cumprindo os preceitos católicos, como ir na missa todos os domingos, são até um pouco mais coerentes com a doutrina cristã. Agora, essa objeção faz algum sentido na medida em que a vida cristã ela não se reduz a ir na missa e fazer alguns exercícios piedosos, mas o cristianismo é uma doutrina de vida, é uma fé em ação, é ter uma esperança viva e uma caridade que se exercita em todos os momentos. É por isso que a prática comunitária é essencial à vida do católico, ir à igreja, né? Consequentemente a prática litúrgica, embora, claro, não seja só ela suficiente, mas ela é extremamente necessária para a nossa caminhada na fé. Então, mesmo que os católicos praticantes não vivam à risca todas as virtudes cristãs, pelo menos não descuidam da comunhão eclesial, nem da prática sacramental e da vida de oração. E é exatamente por conta disso que eles cumprem uma das mais importantes exigências do compromisso batismal. Ao contrário dos que se dizem católicos e não praticantes e a sua autoproclamada superioridade moral, né? Esses fiéis, infiéis, na verdade, que não frequentam a igreja por causa dos fariseus e hipócritas que vivem por lá, também deveriam deixar de frequentar, assim, todo o local público, né? Porque provavelmente lá está mais lotado de hipócritas do que o espaço físico da igreja. Esse é um novo tipo de puritano, e que deveria também não procurar os hospitais, porque, claro, lá está cheio de doentes, cheio de pessoas que, né, enfim, nem deveriam ir à escola, porque lá está cheio de ignorantes. Enfim, é de supor que o único local digno da sua excelsa presença seja somente o céu, né, onde não existe qualquer duplicidade, pecado, fraqueza, doença, ignorância, erro e nem a hipocrisia. Só que também, no céu, eu acredito que não deve existir nenhum católico não praticante. Segundo a antropologia cristã, todos os homens, sem exceção, são bons, mas nem todos praticam essa bondade. Por exemplo, um mentiroso não é uma pessoa que não acredita na verdade, mas que não é sincero, ou seja, ele não pratica a veracidade. Os ladrões, eles até são defensores da propriedade privada, só que não a respeitam em relação aos bens alheios. Um corrupto, ele não é corrupto porque ele não acredita na honestidade, mas porque ele não a pratica. Aliás, as prisões, elas estão repletas de boa gente, cidadãos que acreditam nos mais altos e nobres valores éticos e morais, só que não os praticaram. Percebem o risco de você falar e acreditar em algo e não exercitar, não viver aquilo?
E alguém pode perguntar assim, mas então não são hipócritas os católicos que são assíduos nas orações e nas missas, mas depois não dão na sua vida pessoal, familiar e social um bom testemunho da sua fé? Não são eles os hipócritas? Talvez. Só Deus é que sabe, Deus é que vai julgar, dando a cada um a recompensa pelos seus atos. Mas mesmo que sejam hipócritas, nós precisamos concordar que são uns ótimos hipócritas. Por quê? Os hipócritas são bons mesmo quando eles sabem que são falhos e procuram se emendar. E são hipócritas ruins, maus, né? Quando eles pensam que não são e aí se justificam a si próprios, né? Julgam e condenam os outros. Os crentes que participam assiduamente da Santa Missa, pelo menos aos domingos, né? Eles recebem inúmeras graças e reconhecem publicamente a sua condição de miseráveis pecadores e se penitenciam com o propósito de mudar de vida. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses de algo que eu considero assim fantástico, né? Na liturgia tradicional, da forma antiga do rito romano que nós vivemos aqui na nossa paróquia, porque no ato penitencial todos os fiéis se ajoelham e pedem perdão a Deus, de joelhos. E a fórmula prevê que se bata 3 vezes no seu peito, enquanto reconhece que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, no caso em latim, né? Por mea culpa, mea máxima culpa. De joelhos, batendo no peito, publicamente assumindo seus erros, assumindo os seus pecados, reconhecendo a sua condição de falhos, pecadores. E mesmo que eles não consigam de imediato a total conversão, essa reta intenção, com esse bom desejo, né, e a participação sincera na celebração eucarística, já revela um grande passo no caminho da perfeição rumo à santidade. É por esse motivo que, com alguma ironia, né, e um sorriso assim sincero de amizade, a gente até deve responder para esses católicos não praticantes, né? Olha, não se preocupe, viu? Por a missa estar cheia de hipócritas. Podes ir também, porque sempre tem lugar para mais um. Agora você escreve aí para mim se você conhece alguém aí, algum católico não praticante. Escreve aí nos comentários e manda esse vídeo aí, dá uma alfinetada lá naquela sua amiga, né? Naquele seu amigo que fala mal de quem vai à Santa Missa, né? Enfim, você sabe que compartilhando, comentando aqui, deixando o seu like e se inscrevendo no canal, você nos ajuda aí muito a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima!